Salve nação! E o esquema de aposta na seleção, hein? Teve nova informação de jogador da seleção brasileira envolvido em esquema de aposta que pode acabar com a carreira do jogador. Coincidentemente, 4 pessoas da família dele, certo? É o que está no processo. E o processo é o seguinte: ele pode ser banido do futebol da Premier League, certo? Que é a primeira parada, não é isso? Mas a FIFA também entra na parada para ser banido do futebol pro resto da vida. É muito grave. Muito grave. A possibilidade de uma punição severíssima, até de banimento no futebol, ela é real. E é muito pouco provável que ele seja punido na Inglaterra e não torne essa punição uma punição global. Dos 4 lances que estão sendo investigados, 2 são bizarros ao quadrado. Bora lá então, sem mais enrolações, entender toda essa polêmica? Se liga aí, ó. Sendo que, naquilo que está no processo, isso que lá o pessoal da Premier League coloca, os caras que estão julgando, ele interferiu no andamento das investigações. Tô certo ou tô errado? Vamos lá, craque. É isso. Saiu hoje na imprensa inglesa que esse julgamento deve acontecer em março. Deve ser um julgamento bastante longo, o mais longo da história nesse sentido. 3 semanas para julgar o caso. E aí a informação de momento é que a Federação Inglesa quer o banimento vitalício do atleta do futebol. Vamos lá, só então. Da Liga Inglesa. Vamos lá, então o que a Liga Inglesa tá pedindo é ele ser banido do futebol mundial pro resto da vida. Pro resto da vida. Certo, por favor. Não pode vir pro Flamengo em caso de banimento lá. Eles querem que ele nunca mais possa jogar. E aí, isso aí vai ser discutido, claro, o assunto é bastante complexo, vale lembrar, o Lucas Paquetá já deixou de ser convocado para a seleção brasileira quando o Fernando Diniz era o treinador. Não só isso, filha, ele deixou de ir pro Manchester City, porque o Guardiola queria contratá-lo e não contratou por causa disso. E acabou melando a negociação. Ele, em nenhum momento, foi afastado do West Ham, vale dizer. Nessa temporada, inclusive, ele tem 5 gols marcados, 26 jogos, 21 como titular. Então, ele tá tratando uma lesão no tornozelo, ok? E mais, filha, eu não sei o nome da Bet, se vocês puderem me ajudar. É a mesma que patrocina o time dele. Se eu não estiver errado. E assim, as bets não têm nenhum interesse nesse tipo de manipulação, pelo contrário. Que por sinal, as bets que entraram, que denunciaram, viram, né? Quem denunciou foram 4 bets que denunciaram. Betway, não é? Que nem tem no Brasil. A verdade é essa Betway é lá. As pessoas nem jogam aqui. E aí, filha? E aí, esse julgamento vai acontecer em março, então a gente fica na expectativa. Foi uma denúncia grave, pode ser sim que ele seja então banido do futebol para todo ou sempre, como as crianças gostam de dizer. Para todo ou sempre, mas também se for inocente, tá tudo certo. Sim, e aí a defesa dele... Só que assim, o fato dele não ter colaborado com as investigações depõe muito contra ele. Vou falar uma coisa pra vocês. Em relação ao Paquetá aí que tá acontecendo, vai ser julgado agora em março, e se for punido pela língua inglesa, para todo mundo, ele tá banido do futebol. Banido do futebol. Se foi inocentado, parabéns para ele. Agora é o seguinte, ele ser convocado para a seleção e o Rafael Veiga não, isso é um absurdo. Isso aí é uma das coisas mais idiotas que existe no futebol mundial. A situação do Paquetá é muito grave. Muito grave. A possibilidade de uma punição severíssima, até de banimento no futebol, ela é real. E é muito pouco provável que ele seja punido na Inglaterra e não torne essa punição uma punição global. Então, vocês acham mesmo que um cara, vamos imaginar aqui que fique comprovado, né, ele tem um direito à defesa, ele fala que é inocente e tal. Os ingleses estão lá há meses e meses investigando e vasculhando muitas informações, né, eles têm sobre essa questão dos cartões amarelos que ele teria forçado. Nunca houve isso na Premier League. Há casos de jogador que pegou 10 anos de gancho na Inglaterra, mas jogador de 3ª divisão, 7ª divisão, jogador de times pequenos ou até bem pequenininhos. Agora não, é um time de Londres, é um time da 1ª divisão, ele é o principal jogador dessa equipe, um dos principais, acho que ele, Bowen são os principais. Ele não foi um jogo, foram 4 jogos ali, né? 4 jogos entre 2022 e 2023, e estão pedindo o banimento dele.
Ou seja, vai ser julgado por um comitê, não se sabe quando, pode se arrastar por meses, e esse jogador ele pode ser punido por um período imenso, talvez até o final da carreira. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, quando falo de Paquetá, eu vejo isso como uma agenda positiva, que cria uma expectativa na torcida, e o torcedor é engraçado, né? O torcedor ele não quer. Você passa a informação, olha, a situação é essa, essa e essa. Aí você vê reações assim, não, mas eles vão ter que provar que o Paquetá. Gente, é óbvio que eles vão ter que provar, mas os caras estão montados numa série de evidências para punir o jogador. E evidentemente eles não vão querer que um jogador de futebol, seja ele qual for, por conta de um deslize como esse, caso se confirme, né? Sempre colocando na condicional porque ele tem o direito à defesa, ele ainda não foi punido, não houve um julgamento, digamos assim, final, vai contaminar o tal do produto chamado Premier League, que é um produto zilionário. Eles não vão deixar passar em branco. Ah, deixa ele jogar no Brasil. Isso não é castigo, isso é prêmio. Você faz uma bobagem, eventualmente, caso ele tenha feito, aí você vai jogar no seu país, no time que te formou, ganhando muito bem, e segue sua carreira normalmente. É como se você cometesse um crime e você saísse daquele país onde cometeu o crime e voltasse para casa e vivesse a sua vida normalmente. E o crime que você cometeu lá? Como já até acontece em alguns casos, o cara mete o pé, né, vai embora e não acontece nada. Mas não acho que vai ser uma coisa tão simples assim, não. A situação dele é bem delicada. Ô, Fredinho, começou o julgamento do Paquetá, o Fredinho, e eu tava vendo, não ontem, mas anteontem, na Sky Sports, que tava anunciando, né? Olha, amanhã vai começar o julgamento do Paquetá. Isso foi na segunda-feira. Amanhã vai começar o julgamento do Paquetá e tal. E aí eu tava vendo ali na Sky Sports e vi de novo os lances. Rapaz, dos 4 lances, a defesa do Paquetá vai utilizar, eles diziam lá na matéria, muito provavelmente eles vão utilizar o passado do Paquetá, que é o cara que mais tomava cartões na época no time, um dos 10 que mais tomavam cartões na Premier League e tal. Mas dos 4 lances que estão sendo investigados, 2 são bizarros ao quadrado. Um é bizarro. O outro, ok, mas 2 são bizarros ao quadrado. Situação do Paquetá, o bicho tá pegando. Começou mesmo o julgamento? Conta pra gente, Fredinho. Começou ontem. A previsão é que dure de 2 a 3 semanas, tá? Até a gente ter um veredito. Então, isso deve sair. Vai dizer se ele é culpado ou não. E aí depois vem a pena. E depois vem a pena. Exatamente. E se ele não for culpado, não tem pena. Então, assim, primeiro vamos dizer, cara, ele é culpado. Agora vamos debater a pena. E aí a FA, ao que tudo indica, tá pedindo banimento dele. Isso. O que sai por aqui na imprensa local é que estão pedindo um banimento do Paquetá. E aí, para resolver a dúvida que logo pinta, e é natural essa dúvida, é só na Inglaterra, então ele pode voltar. Geralmente esses casos escalam muito rapidamente. A punição é dada pela FA, que recomenda a extensão da punição para a UEFA, que recomenda a extensão da punição para a FIFA. O Sandro Tonali, campeão outro dia agora com o Newcastle, ele foi suspenso na Itália, que logo recomendou para a UEFA, que logo recomendou para a FA, então ele não pode jogar aqui. Ele foi suspenso na Itália, mas ele não pôde jogar na Inglaterra, como ele não poderia jogar em nenhum outro lugar do mundo. Se o Paquetá vier a ser julgado culpado, essa pena ela deve naturalmente valer para qualquer ponto, tá? Para Conmebol, para a CBF, para a FA, para qualquer outro lugar. Então, é um problema muito sério, cara. Se a FA está, de fato, recomendando o banimento, é porque eles estão muito confiantes no grau de evidência que eles têm. São 4 cartões amarelos. O último jogador profissional aqui da Inglaterra a ser punido por um lance, por uma por um caso parecido com o do Paquetá, foi um jogador do Reading, 10 anos atrás, que pegou 22 anos por um cartão. Perdão, 22 anos atrás, que pegou 10 anos por um cartão. O caso foi no início do século, por conta de um cartão, comprovadamente parte de esquema de apostas esportivas. Esse cara foi suspenso pela FA por 10 anos. Cara, o Paquetá tem 27 anos. Mesmo que seja a mesma pena... O Fred, eu sempre falo aqui, já tem até um tempo que a gente não fala porque não tive oportunidade, porque não teve nenhum caso e tal, mas eu sempre falo aqui que quem se mete com essa história
quem altera o andar de um jogo não é só entregar um gol, não é só tomar um cartão vermelho, um cartão amarelo. Claro que essas coisas são mais brandas para você ver no impacto de um jogo. Você tomar um gol de propósito é uma coisa, perfeito. Mas um escanteio pode alterar um jogo. Um lateral pode... A gente sabe como é que funciona. Então, para mim, quando é comprovado, no meu entendimento, essa pessoa, ela não tem condição mais de praticar esporte profissional. E aí, nação, que caso gravíssimo esse do Paquetá, hein? Mas bora botar fogo na discussão. Eu quero saber qual a tua opinião sobre esse fato polêmico através dos comentários aqui embaixo desse vídeo. Na minha visão, CFA quer realmente ir a fundo nesse caso, colocar a punição máxima ali pro Paquetá até pelo resto da vida, pra ele nunca mais jogar futebol, é que eles têm todas as provas, né? E aí as coisas do Paquetá acabam ficando muito mais perigosas. E eu sou contra o Paquetá estar na seleção nesse momento. Eu acho que perde a credibilidade, perde também ali o momento ali da seleção brasileira, porque de repente o cara ali pode receber uma informação que, ó, as coisas estão complicadas, né? Vale lembrar, né? O Paquetá ele vai ser defendido pelo seu jurídico, pela sua defesa, então pode receber a qualquer momento uma informação ali ruim, ele pode contaminar o ambiente da seleção brasileira e as coisas ficarem piores do que já estão. Então eu sou muito contra o Paquetá na seleção nesse momento. A própria comissão técnica falou que ele não está devido a uma contusão, mas tá errado. Ele não deveria estar porque está sendo investigado por manipulação de resultado. Tem que ser muito claro isso daí. Eu acho que é aí que a comissão técnica do Dorival Júnior, a CBF, eles acabam errando. Porque o cara tá sendo investigado por manipulação de resultado, não tinha nem que estar na seleção, nem cotado, nem pré-lista, nem coisa nenhuma. A hora que ele for absolvido, a hora que sim, de fato, ele for julgado ali e aí inocentado, beleza. Agora, no momento não é, eu acho que um momento ali pro Paquetá tá na seleção brasileira, mas eu quero saber da tua opinião. Bora botar fogo nessa polêmica que tá rolando. Vai terminar daqui 2 semanas o julgamento do Paquetá, mas antes de você opinar, deixa eu pedir uma moral pra vocês, inscreva-se no nosso canal, muita gente passando por aqui, mas a galera tá esquecendo do principal, inscrever-se no nosso canal. E bora deixar muito like no vídeo também. Valeu, até a próxima!